E eu vou explicar para você os exercícios que você me mandou, tá? Então, o primeiro exercício que eu tô explicando é esse daqui, ó. Sabendo que x é igual a 0,1111 e y é igual a 0,999, assinale a alternativa correta. O x e o y, são números que estão escritos, né? Em frações e dízimas periódicas. Então, o que que eu vou fazer, ó? Esse x, que é o 0,111, para a gente fazer as operações com ele, compensa, é mais fácil colocar ele em uma fração geratriz, tá? O que que é uma fração geratriz? É uma fração que, quando eu divido o numerador pelo denominador, ela gera uma dízima periódica. Então, como eu faço para localizar essa fração geratriz? Tem o modo algébrico, né, que ele é todo complexo, e tem o modo mais simples que eu vou explicar para você, tá? Eu vou te mandar também o textinho dessa explicação, que a gente pega o quê? A parte inteira da dízima, que nesse caso é o zero, junto com o período, que é o 1, que é o número que está se repetindo. E eu vou subtrair a parte inteira. Então, ficou 1 menos zero, que é 1, tá? Esse é o numerador. No denominador, eu vou colocar 9 de acordo com períodos. O período aqui é o número 1, então é um número que se repete, então vai ser um 9, tá? Então, essa fração, né, geratriz, é um nono. Se eu dividir o numerador 1 pelo denominador 9, vai voltar a essa dízima aqui. Fica mais fácil eu trabalhar com um nono, então, tá bom? E o y, ela é uma dízima que tem uma especificidade, que eu vou mostrar para você por quê. Vou fazer a mesma regra, ó, parte inteira, que é zero, e o período, que é 9. Ficou o número 9 menos a parte inteira, que é zero. Vou colocar embaixo no 9 de acordo com o período. Como o período só se repete um número só, que é um 9, vou pôr 9 embaixo. Então, 9 menos a 0 é 9 e 9 embaixo. Por que bem específico? Porque se eu dividir 9 por 9 vai dar 1, tá? Então, a gente pode usar o número 1 para trabalhar aqui com todas a gente chama não de equação, né? Para calcular o valor numérico, a gente chama de, como se fosse são fórmulas. Então, eu vou usar o x, vai ser um nono, tá? E o y vai ser 1, vai ficar bem mais fácil. Agora, eu vou apagar aqui pra gente fazer as contas de todas as alternativas. Apagar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai para todas as alternativas e ver qual que tá certa. A primeira alternativa fala que x mais y é igual a 1. Para a gente ver se é, a gente vai trocar o x por um nono e o y por 1. E aí, Gi, ficou uma soma de fração, tá? Soma de fração, como que a gente faz? A gente pode calcular o denominador, o mínimo múltiplo comum e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês todo o processo simples que a gente pode achar, o processo mais rápido, tá? Pra gente somar fração, a gente pode colocar, aqui é um nono, e aqui que não tem denominador no 1, eu coloco o denominador 1, tá? Todo número que não tem denominador, a gente pode pôr 1 embaixo. Então, a gente vai somar como? Eu vou multiplicar os dois denominadores, ó, 9 vezes 1, 9. Esse 9 vai ficar no resultado. E depois, eu vou multiplicar em x, ou seja, 1 vezes 1, que dá 1, vou colocar 1 no numerador, mais 1 vezes 9, que dá 9. E aí, ficou 1 mais 9 no numerador, que dá 10, embaixo 9, 10 nonos. Então, se eu dividir 10 por 9, não vai dar 1. Então, eu já sei que a alternativa A não é correta, ó. Não é essa alternativa, tá? Vamos excluí-la. Agora, eu vou apagar para explicar para você as outras alternativas, tá? Vamos lá. A alternativa B fala que x menos y é igual a 9. Então, vamos ver? O x vale 1 nono e o y vale 1, tá? Então, mesma coisa, vou colocar 1 embaixo do 1 para fazer a subtração de fração.
9 vezes 1 dá 9, então vai ficar 9 no denominador. Aí, vou fazer 1 vezes 1, que dá 1, e 1 vezes 9, que dá 9. Então, 1 menos 9 dá menos 8, ó, eu tô tirando mais do que eu tenho, ó. E embaixo vai dar 9. Essa daqui é uma pegadinha, né? Porque se não fosse o sinal de menos, eu poderia falar que era 8 nonos. Mas como tem sinal de menos, então não é. Então, não é a B também, tá? Apagar aqui, ó. Agora, vamos ver se é a C. A C fala que x vezes y é igual a 0,9. O x é 1 nono e o y é 1. Se eu fazer 1 nono vezes 1, 1 vezes 1 dá 1, né? Para multiplicar a fração, eu posso colocar com o número inteiro, número natural, eu posso colocar o denominador 1 nele também, tá? Aí, eu multiplico o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, o nono. Então, olha só, na C fala que x vezes y é igual a 0,9, que não é, é um nono. Se eu dividir 1 por 9, vai chegar nesse valor aqui, ó, 0,1, tá? Então, vou eliminar a C. E também não é a E, porque a E fala que x vezes y tem que ser igual a 1, e não é, é um nono. Né? Então, a gente já sabe qual que é a alternativa correta? A gente sabe, mas vamos ver se é essa mesmo, né? Vamos calcular para ver. Na alternativa D, fala que 1, né, x mais y é igual a 0,9. Tem uma soma de fração e uma divisão. Então, eu vou somar primeiro x mais y, né, ó, vou somar aqui, ó, 1 nono mais 1, vou pôr o 9 embaixo, né, 1 vezes 1 dá 1, 9 vezes 1 dá 9, vai ficar 10 nonos, né? Então, eu vou dividir 1 dividido por 10 nono. Aqui é uma divisão de fração, eu estou dividindo 1 por esse número. Na divisão de fração, eu pego o primeiro número, deixo do jeito que ele tá, que é o número 1. E eu multiplico pelo oposto do segundo. O oposto de 10 nono é pôr o 9 em cima e o 10 embaixo, tá? E aí, eu vou multiplicar, vou colocar 1 embaixo desse 1, 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 10 é 10, 9 décimos. Se eu dividir 9 por 10, vai chegar no, peraí, no 0,9, ó. Põe o 0 no 9 para aumentar ele para 90 e um 0 e uma vírgula no resultado. 90 dividido por 10 dá 9, tá? Então, realmente, é a alternativa D, a alternativa correta, tá bom? Então, o que que eu precisei fazer aqui? Precisei transformar os números em frações, saber o que é uma fração geratriz e saber as operações com frações, tá? Então, na hora de estudar, é bom a gente sempre relembrar esses itens. Vamos para 2. A estrela, tá escrito assim, né? Hubble capta imagens da estrela mais distante já vista. A estrela individual mais longínqua já vista chama-se Ícaro e está a 9 milhões de anos-luz da Terra. Então, vamos colocar esse 9 milhões de anos-luz. 9 milhões é assim que eu escrevo, ó, peraí. 9 milhões, eu sei que é... Aqui é 1000 e aqui é milhão. Então, esse é 9 milhões de anos-luz. E anos-luz também tem uma numeração específica, vou deixar aqui, tá? Ícaro está 100 vezes mais longe do que a estrela individual mais longínqua que se conhece até hoje, e só foi avistada pelo telescópio espacial Hubble graças a um fenômeno conhecido como lente gravitacional, que atuou como uma lupa e aumentou seu brilho. Normalmente, a luz da Ícaro é fraca demais para ser avistada até pelos telescópios mais potentes do mundo, descreve o comunicado da NASA. O fenômeno natural da lente gravitacional ocorre quando o aglomerado de galáxias curva a luz que atravessa, vinda de objetos mais distantes, e aumenta sua luminosidade enquanto amplia sua imagem. Aí, aqui, escreva os números do texto em notação científica. Quais são os números que eu tenho? Eu tenho 9 milhões, né? E eu tenho o número 100.
Só esses dois, né? Então, como eu transformo esses números em notação científica, ó, o 9 milhões, ó, é assim. Eu vou pegar o 9, tá? E vou multiplicar por 10, certo? O número de notação científica, ele é assim, ele é uma multiplicação de potência de 10, tá? Então, eu coloco sempre os primeiros números, né, vezes 10. E esses primeiros números têm que estar entre 1 e 10. O 9 tá entre 1 e 10, então eu vou colocar só ele. Vezes 10. E aí, o 10 vai ter um expoente. Qual que é o expoente? A quantidade de números que eu tenho depois do primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a 6, tá? O número 100 é fácil, né? Nem preciso colocar, posso até colocar 1 vezes 10, não tem problema. Quantos zeros tem, né? Quantos números tem a partir do primeiro? 2, tá bom? E determine em quilômetros a distância aproximada entre Ícaro e Terra, sabendo que o ano-luz corresponde a aproximadamente 9 mil, milhão, bilhão, trilhões, né? Mil, milhão, bilhão, trilhões, 9 trilhões, 460 bilhões de quilômetros. Escreva em notação científica o valor encontrado. Então, ó, isso aqui, ó, você vai ver no vídeo, né, já esses valores. Então, eu vou apagar agora, tá? Porque a gente vai trabalhar com notação, algumas operações e notações científicas. Então, eu sei que Ícaro está 9 bilhões de anos-luz. Então, 9 vezes 10 elevado a 6, tá bom? Agora, vamos transformar esse número em notação científica, ó. O que eu vou fazer, ó? 9,46. Eu coloquei o primeiro número, vírgula 46, que é os dois próximos números que tem, tá vendo? Opa. Deixa eu ver se tem como desfazer isso daqui. Se não tiver, não tem problema aqui. Então, peraí, acho que... excluir, pronto. Aí, eu vou colocar vezes 10, tá? E eu vou contar quantos números tem a partir do primeiro, ó. 3, 6, 9, 12. Então, vai ficar 9,46 vezes 10 elevado a 12. O que eu vou fazer aqui? Para descobrir quanto que é 9 milhões de anos-luz, né, em quilômetros, eu vou multiplicar esse número, 9 vezes 10 elevado a 6, por 9,46 vezes 10 elevado a 12, tá? Vou multiplicar dois valores em notação científica. Como que a gente faz isso? Vou multiplicar o 9,46 pelo 9. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a multiplicação vezes 9, ó. 9 vezes 6 é 54, deixo 4, subo 5. 9 vezes 4 é 36, mais 5 é 41. Deixo 1, subo 4. 9 vezes 9 é 81, né? 81 mais 4, 86. Então, tem duas casas depois da vírgula, vou pular duas casas, 86,14 vezes 10, e aí eu vou somar esses números dos expoentes do 10, 6 mais 12, que dá 18. Então, o resultado seria 86,14 vezes 10 elevado a 18. Mas lembra que eu não posso ter um número maior que 10 na notação científica antes da potência de 10? Então, eu vou transformar esse 86,14 em 8,614. Posso fazer isso? Posso. Eu desloco a vírgula uma casa para cá e aumento um número no expoente, ó. Então, vai ficar 10 elevado a 19. Então, esse é o valor, né, em quilômetros que está essa estrela da Terra, tá bom? Faça o que se pede, a 11, né? Verifique se as seguintes raízes são números reais, caso sejam, calcule-as. Então, é importante a gente saber que os números reais, né, não tem raiz com expoente par,
negativa. Então, por exemplo, ó, essa daqui, 6 raiz de sexta de menos 729. O expoente, o índice, perdão, o índice, ele é par, né? E aqui eu tenho uma raiz negativa. Então, esse número, ele não existe no conjunto dos reais, tá? Não é real. Então, a A já não é. A B, 7 raiz de 128. Sim, esse número, ele é real. Eu posso calcular ele. Olha só como que eu vou calcular. Eu vou decompor em fatores primos o número 128. Vou dividir primeiro por 2, ó. 128 dividido por 2 dá 64. Aí, eu vou dividir o 64 por 2, que vai dar 32. Vou dividir o 32 por 2, que vai dar 16. Vou dividir o 16 por 2, que vai dar 8. 8 por 2, que vai dar 4. 4 por 2, que vai dar 2. E o 2 por 2, que vai dar 1, né? Então, já decompôs. Se a gente for ver, ó, quantos números 2 eu usei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, então, 128 é 2 elevado a 7. Vou substituir aqui dentro por 2 elevado a 7. E aí, tem uma propriedade da radiciação que fala que quando o expoente do radical for igual ao índice, eu posso cancelar a raiz, ó. Então, sobrou o número 2. Então, a raiz sétima de 128 é o 2. E a raiz sétima de menos 128 é a mesma coisa. Se eu decompor, só que como tem um número negativo, quer dizer que é menos 2. Se eu multiplicar o menos 2 por ele mesmo 7 vezes, ó, 2 vezes 2 dá 4, vai dar 128, né? Agora, vamos ver as regrinhas de sinal? Menos com menos dá mais, ó, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Vai ficar menos 128. Então, a raiz sétima de menos 128 é menos 2, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que quando eu tenho uma raiz que o índice é par e dentro da raiz eu tenho um número negativo, esse número não é real, tá? E quando o índice for ímpar, pode sim ter, né? E aí, para descobrir qual que é a raiz, eu tenho que decompor ela. A2, represente as seguintes raízes na forma de potência com expoente fracionário. Então, deixa eu apagar aqui, né? Aqui, para você ver como que a gente transforma uma raiz, tá? Num expoente fracionário, ó. Aqui eu tenho raiz terceira de 3. Então, o 4, ele não tem um expoente, eu posso colocar o expoente 1. Para transformar essa raiz numa potência, eu tenho que pôr o número que está dentro da raiz, que é 4, no expoente, vai ser uma fração. O numerador é o expoente da raiz, que é 1, e o denominador é o índice da raiz, que é 3. Então, aqui, transformando em fração, seria 4 elevado a 1/3, tá? Aqui, ó, 3 raiz cúbica, né, de 625, ó. Vou colocar 1, né? Lógico, dá até para fazer, dá para simplificar essas raízes também, e eu vou explicar para você também como que a gente faz, tá? Vou fazer desse jeito e simplificando. Talvez a sua professora tenha explicado simplificando as raízes. Aqui ficaria 625 elevado a 1/3. E raiz quarta de 49, ó, 49 elevado a 1/4. Agora, como que eu vou simplificar? Vou mostrar pra você. Simplificar a raiz seria decompor os números em fatores primos. E todos esses números aqui, o 4, 625, 49, dá pra gente decompor em um número primo só, ó. O 4. 4 dá pra dividir por 2, que dá 2, e o 2 dividido por 2 dá 1. Quer dizer que o 4 é 2 elevado a 2, tá? Então, vou colocar
2 elevado a 2 dentro da raiz. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó, coloca a base, que é o 2, aqui o índice, o expoente do 2 vai ser o numerador, e o índice, o denominador. Então, fica 2 elevado a 2 terços, que é o mesmo valor de 4 elevado a 1 terço, só tô escrevendo de uma forma diferente, tá? O 625, ó, vou decompor. Dá para dividir por 5, que vai dar 125. O 125 dá para dividir por 5, que é 25. O 5 dividido por 5, 25 por 5 dá 5, e o 5 por 5 dá 1. Então, 625 é 5 elevado a 4, né? Então, na hora de transformar isso numa uma potência, eu vou colocar 5 elevado a 4 dentro da raiz. A base da potência vai ser o 5, o numerador o 4 e o denominador é o 3, tá? Que é a mesma coisa que 625 elevado a 1 terço, eu tô escrevendo de uma maneira diferente. E o 49, ó, 49 dá para dividir por 7, que dá 7, e o 7 dividido por 7, que dá 1. Então, 49 é 7 elevado a 2. Então, colocando isso na raiz, ó, 7 elevado a 2 é a raiz quarta, né? Então, fica 7 elevado a 2 quartos. Esse 2 quartos dá pra gente transformar ele, simplificar essa raiz, né? Dá pra me dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. Então, ficaria 7 elevado a 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Que é a mesma coisa que 49 elevado a 1 quarto, só estamos escrevendo de uma maneira diferente, tá? Deixa eu apagar aqui. Aí, depois você pega todas as respostas, tá? Vou colocar aqui pra você as respostas. Aqui ficou 4 elevado a 1 terço e 2 elevado a 2 terço. Aqui ficou 625 elevado a 1 terço, e que é 5 elevado a 4 terços, né? Simplificando. E aqui ficou 49 elevado a 1 quarto, que é igual a 7 elevado ao meio, simplificando. Então, escreva as potências de maneira radical. Aqui, 15 elevado ao meio, ó. É só colocar o 15 dentro da raiz. O 1 vai ser o expoente do 15 e o 2 vai ser o índice, tá? Aqui, eu não preciso deixar o 1 e o 2 exposto, porque o índice 2 não precisa deixar exposto nem o expoente 1, então, é raiz de 15. Aqui, peraí que tem raiz... Ah, tá. 0,6, ó, o 0,6, peraí, eu vou transformar ele numa fração. Então, para transformar um decimal numa fração, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever ele aqui no numerador, que nesse caso é o 6. Oxe, não tá escrevendo? Opa! 6. E no denominador eu coloco 1. Aí, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Tem uma casa só, então, 1, 0. Fica 6 décimos, que dá para simplificar, ó. Vou dividir o 6 e o 10 por 2. 3 quintos. Então, 10 elevado a 3 quintos no radical, o 10 é o expoente, a base, perdão, é o dentro que fica dentro da raiz. O 3 é o expoente e o 5 é o índice, tá? E 5 elevado a 3 quartos, ó, raiz de 5. O 3 é o expoente e o 4 é o índice, tá? Tem professor que gosta de que você resolve o que tá dentro da raiz, a potência. Então, 10 elevado a 3 é 1000, então, ficaria 5 raiz quinta de 1000, tá? Que é o 10 vezes 10 vezes 10. E aqui, 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125, ficaria raiz quarta de 125, tá? Eu aceitaria já dessa maneira, mas tem professor que quer que o aluno calcule a potência. E a 11. Opa! Resolva os problemas a seguir.
Guilherme foi comprar produtos esportivos no valor de R$ 225. Então, vou colocar aqui, ó, R$ 225. No momento do pagamento, foi-lhe avisado que ao parcelar este valor em 6 vezes haveria um aumento de 36%. Concordando com o parcelamento, quanto Guilherme pagará por sua compra? Então, vamos calcular 36% de 225. Para calcular a porcentagem, eu quero saber quanto que é 36% de 225. Eu posso multiplicar esse 225 por 36%, que é 36 em cima e o 100 embaixo. Então, vamos lá, 225 vezes 36, depois eu divido por 100. Deixa eu fazer a conta aqui, ó, 225 vezes 36, 6 vezes 5 é 30, sobe 3, 6 vezes 2, 18, com mais 3, 21, sobe 2, 6 vezes 2, peraí, que eu tô confundindo agora, peraí que eu confundi. 6 vezes 2 é 12, com mais 3 é 15, sobe 1. 6 vezes 2 é 12, com mais 1 é 13. Mais 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 2 é 6. Então, 0, 10, 11, 8. 8.100. Aí, eu vou dividir por 100, só cortar 2 zerinhos. Então, vai dar 81, tá? Então, quer dizer que 36% de 225 a 81, vamos somar 225 mais 81, né? 6, 10, 3, 306. Então, ele vai pagar 306. Qual será o valor da prestação? Vamos dividir 306 por 6. 30 dividido por 6 dá 5, né? 5 vezes 6 dá 30, sobra nada, abaixo 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, para 6 não sobra nada. Então, vai pagar R$ 51 a prestação, tá? Uma geladeira custa atualmente R$ 1.500. Após 2 aumentos sucessivos de 25%, qual será o preço da geladeira? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular, deixa eu apagar aqui, 25% de 1.500 para ver quanto que vai ser o primeiro aumento, ó. Então, vamos fazer, ó, 1.500 vezes 25%. Então, vamos lá. 1.500 vezes 25, ó. 5 vezes 0, 0, 0, 25, sobe 2, 7. Mais 2 vezes 0, 0, 0, 10, 3. Então, vai ficar 0, 0, 5, 7, 3. 37.500, divide por 100, só cortar 2 zerinhos, R$ 375. Então, esse é os 25%, né? Se eu somar 1.500 mais 375, dá para fazer mentalmente, vai ficar R$ 1.875. Então, vamos calcular os outros 25% desse aumento, tá? 1.875 vezes 25. 5 vezes 5 vai dar 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes 8 vai dar 40, com mais 3, 43, sobe 4. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. Agora, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17, sobe 1, 3. Então, 5, 7, 8, 9 mais 7, 16, 46.875, dividido por 100, é só pular 2 casinhas, ó. 1, 2, R$ 468,75. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou pegar R$ 1.875 mais R$ 468,75. 5, 7, 5 mais 8, 13, 14, 9, 13,
2.343,75. Então, eu tive que calcular os 25%, né? Do primeiro, somar, calcular 25% do segundo valor e somar e deu 2.343,75, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui. E a última pergunta é: sobre o preço de um celular foram aplicados 2 descontos de 30% seguidos de um aumento de 60%. Após essas variações, o preço voltou ao valor inicial. Ele aumentou ou diminuiu? Justifique a sua resposta com cálculos. Então, vamos ver? Então, aqui é um pouco mais complicada, né? Então, tem o valor X, certo? Que é de um celular. Então, teve 2 descontos de 30%. Então, quer dizer, se eu multiplicar aqui, ó, o X por 0,3, ó, vou multiplicar por 30%, ó, vai ficar, que é o 30%. Se eu dividir 30 por 100, vai dar 0,3. Então, eu tenho aqui, ó, 0,3x, tá? Então, o que que acontece? Então, o valor do preço, ele era X e diminuiu 30%. Então, diminuiu 0,3x, tá? Ficou... Aqui eu tenho um inteiro, não tenho? Se eu tiro 30 centavos, eu gosto de colocar assim, eu tenho R$1, tiro 30 centavos, que é o 0,3, sobra 0,7x, tá? Ótimo. Aí, teve outro desconto de 30%, quer dizer que esse 0,7x teve uma multiplicação por 0,3, tá? Então, vou multiplicar aqui, ó, vou fazer a multiplicação aqui no cantinho, que é os 30% de desconto em cima do 0,7, ó. 3 vezes 7 vai dar 21, né? 3 vezes 0 é 0, 0,21. Então, 0,21x foi o valor de desconto. Então, o preço estava 0,7x, tirou 30% desse valor, 0,21x, 0,7 menos 0,21, vou fazer a continha aqui, ó. 10 menos 1, 9, 6 menos 2, 4, 0,49x. Então, o preço do celular tava 0,49 do preço inicial, né? Então, aumentou 60%. Então, eu vou calcular 60% de 0,49, fazendo o quê? Vou multiplicar o 0,49 por 0,6, tá? E depois vou somar aqui, ó. 6 vezes 9, 54, sobe 5. 6 vezes 4 é 24, com mais 5 é 29. E 6 vezes 0 é 0, ó. Tem 3 casas, 0,294. Certo? Então, vamos somar aqui, ó, 0,49 com 0,294. Põe o 0 aqui em cima, 0, 4, 9 mais 9, 18. Sobe 1, 4 mais 1, 5, 6, 7. Ficou 0,784x, ó, esse valor aqui. Ele aumentou ou diminuiu? Então, se ele é menor que 1, ele diminuiu, tá? Justifique sua resposta com a apresentação de cálculos. Então, essa seria a justificação da resposta, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo explicando com mais detalhe aqui. O que que a gente pode fazer também? Ó, eu aceitaria se o aluno fizesse assim, eu vou te mostrar como. Supondo que o celular custasse R$1.000. R$1.000, certo? E aí, ele sofreu 2 descontos de 30%. Então, se eu tirar 30% daqui,
né? Se eu multiplicar 1.000 por 30%, 1.000 vezes 1 vezes 3, 3, 1, 2, 3, 4, 0, R$ 300. Então, o celular ficaria R$ 700. E aí, eu vou descontar 30% de 700, ó. 7 vezes 3, 21. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, corta 2 zerinhos, 210. Então, 500, R$ 490 ficaria o celular, né? Aí, eu vou calcular 60% de aumento de 490, ó. Então, eu vou calcular vezes 60. 49 vezes 60, ó, 49 vezes 6, eu sei que vai dar 294. Eu vou pôr 2 zerinho, corto esse 2 com esses 2, fica 294, 490 mais 294, 4, 8, R$ 784. Se o celular fosse R$ 1.000. Então, quer dizer que teve aí uma diminuição. Se o aluno colocasse assim para mim, sem colocar X, Y, nada disso, eu colocaria certo. Ou seja, supondo, né, que o celular custasse um valor e calculasse as porcentagens em cima desse valor, tá? Mas você pode fazer do outro jeito que eu expliquei também. Eu vou depois fazer outro vídeo explicando mais essa questão, que essa daqui é um pouco mais complicadinha, tá bom?